Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o pré-jogo entre Santos e Universidade Católica do Equador, ou também chamado Universidade Católica de Quito. E bom, fiz bastante pesquisa, vi bastante jogos, jogos não, né, melhores momentos. Tentei ver um ou outro jogo também, pra ser sincero, achar na internet, mas tive muita dificuldade de achar material sobre a Universidade Católica do Equador. Mesmo assim, eu gastei boa parte da minha noite até explicando o motivo do horário do vídeo. Eu fiquei procurando coisas, tentando deixar isso aqui o mais recheado possível. E bom, acho que até que consegui montar um conteúdinho legal pra fazer esse pré-jogo aqui pra vocês. Então, bora lá, vamos começar a contar um pouco sobre esses dois times, beleza? Vou começar falando do Santos. E bom, para explicar do Santos, trago a notícia do All Sport, que é uma notícia feita pelo Lucas Mussetti. Ele fala que, na verdade, o técnico Fabian Bustos fez alguns testes e começou o treinamento com o Lucas Braga no lugar do Vinícius Zanocelo e Angulo no lugar do Marcos Leonardo. Depois ele bota o Zanocelo e muda os testes, né? Faz alguns outros testes. Com isso, parece que a tendência dos três atacantes com o Lucas Braga deve continuar, e não 4-3-1-2 da última partida. A provável escalação seria João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Maranhão, Rodrigo Fernandes e Goulart, Lucas Braga, Johan, Julio e Brian Angulo. E é interessante que nessa escalação ele coloca o Vinícius Zanocelo podendo entrar no lugar do Lucas Braga ou no lugar do Maranhão. E bom, isso é interessante por alguns motivos. Vou mostrar no tabuleiro tático, quero que vocês foquem, por favor, no time do Santos, tá? Então vou até dar tem como dar zoom aqui? Eu não sei se tem como dar zoom. Não, deixa quieto então. Beleza, quero que vocês prestem atenção no time do Santos aqui, tudo bem? Vamos lá, o que eu acho que pode acontecer? Pode começar no que a gente quer, o 4-2-1-3, né? Ou 4-2-3-1, se vocês preferirem, que seria basicamente Lucas Pires e Madison, Maicon e Bauerman. Isso aqui não vai mudar, não vou ficar repetindo. Zanocelo e Rodrigo Fernandes, formando uma dupla de primeiro e segundo volante, né? Então, na hora de atacar, até o time faria isso aqui, deixaria o Zanocelo o controle do meio, que eu acho mais legal. Na frente, Johan, Julio na esquerda, Lucas Braga na direita e Angulo de centroavante. Acho que isso seria uma possibilidade, mesmo que aqui eu preferisse o Lucas Barbosa, mas tudo bem. Beleza. Outra possibilidade é o Maranhão entrar no lugar do Zanocelo e aí esse time jogar no 4-2-3-1 bem clássico, com dois volantes marcadores, três homens aqui de frente, com o Angulo lá na frentona, e aí dependeria muito dos laterais para criar, já que os volantes não têm esse poder de armação. Essa é uma segunda possibilidade para o time do Santos. Tem uma terceira que seria voltar com o 4-3-1-2, que basicamente seria tirar o Braga do time e voltar o Zanocelo, Goulart, Angulo e Johan, Julio. Pareceria bastante com a posição que jogou contra o Fluminense. Bom, eu acho que quando a gente lê isso aqui, ó, Lucas Braga e por Vinícius Zanocelo, muitos pensam que seria isso. Mas na minha opinião, não. Na minha opinião, o que aconteceria se fosse Lucas Braga por Zanocelo é uma coisa diferente, tá? E eu citei esse 4-3-1-2 justamente porque eu sei que muita gente vai citar por ter esse Lucas Braga, por ter esse Zanocelo no lugar do Lucas Braga. O que eu acho que pode acontecer? Pode acontecer que o time jogue um pouco mais reativo. Reativo não, perdão, um pouco mais protegido, mas ainda jogando num 4-2-3-1. E aí esse 4-2-3-1 seria bem diferente, seria assim, ó. Lucas Pires, Bauerman, Maicon, Madison, Rodrigo Fernandes e Maranhão, Zanocelo como meia central, tentando criar e voltando para ajudar na marcação. E na frente, Johan, Julio na esquerda, Angulo na direita, porque o Angulo já falei várias vezes que pode sim jogar tombado para os lados. E aí o Goulart fazendo o papel de centroavante e não o Angulo. Acho que isso é um ponto importante e que pode acontecer. Já falei, o Angulo também joga tombado pelos lados. Então pode ser que essa Zanocelo no lugar do Braga não quer dizer que o time vai jogar no 4-3-1-2, mas sim que o Brian Angulo pode tombar pro lado do Lucas Braga, tá? É isso, meus queridos, por enquanto. Vamos falar então agora do Universidade Católica do Equador, ou Universidade Católica del Quito. Bom, para isso eu trago uma notícia do Ovale, jornal que, se eu não me engano, espero que é equatoriano, né? Não sei. E bom, ele traz a classificação, né? Na verdade, como da Universidade Católica, como Cuero Minda. Não é equatoriano, é brasileiro, porque tá tudo em português. Bom, a Universidade Católica do Equador ele traz como Cuero Minda, Mosquera, Caicedo, Cortez e Dias,
5, Martinez, Azugaray, Anangono, Carabelli, 4 e o Marti na frente, 1. Eu não gostei dessa escalação, e aí eu mesmo fiz minha escalação com base nos últimos jogos, tá? De como eu acho que a Universidade Católica vai jogar. Porque eu não achei muitas coisas, então eu decidi fazer o mesmo. Na Universidade Católica, nos últimos 10 jogos dele, tem apenas 3 vitórias, tem 3 derrotas e tem 4 empates. Mas pra quem acha que é um time defensivo, tá muito enganado. Na verdade, ele jogou bem até como turno do La Calera, tentou propor o jogo. E na liga deles, eles têm 13 gols feitos e apenas 8 gols tomados. Ou seja, é um time bem mais pro ataque do que pra defesa. Inclusive, é o time que mais fez gols na liga colombiana. E é um time que tomou um número razoável, tá? Não é um time que tomou mais gols, mas também não é um time que tomou menos. É um time que tá lá ali tomando alguns gols, mas nem sempre. E bom, começa trazendo o escalação contra o 9 de outubro, mostrando que tem o Anangono, tem o Caicedo, mas o outro zagueiro que vai jogar com a gente não tá aqui. O Lor também não vai jogar contra a gente. Tem o Dias que vai jogar contra a gente. O Martinez vai jogar contra a gente. O Minda e o Alzergaray. E o Martinez tá aqui. É esse 4-5-1, de fato, mas não é aquele 5-4-1, tá? E não acho que isso aqui é defensivo de forma alguma. Na verdade, eles jogam 60% de posse de bola, deram 4 chutes, fizeram 4 gols. Então, é um time que vai bastante pra cima, tá? E é um time que tenta muitas vezes o gol. E a maior prova pra mim é que não é contra o 9 de outubro, que não é um time bem funcionado, acho que se não me engano é o último colocado do equatoriano, mas sim contra o União La Calera. Contra o La Calera, eles jogaram no 4-3-3, basicamente, com Cortés, Mosquera, Calicedo e Anangono, Dias, Minda e Martinez, Caraballi, Martinez e Azugaray. Vou mostrar depois que, na verdade, não é exatamente assim. O time dele tem umas leves variações que eu vou tentar mostrar no campinho, tá? Mas, bom, depois primeiro eu vou fazer os melhores momentos. Na verdade, o time dele teve 61% de posse de bola, 22 chutes contra apenas 10 do La Calera, 4 no gol contra 3 do La Calera. Dentro da área eles chutaram 14 vezes contra 5 do La Calera. De fora da área 8 contra 5. O goleiro dele salvou 3 bolas. E bom, eles tiveram 2 grandes chances, enquanto o La Calera só teve uma, tá? Então não é um time que joga 100% recuado. Outro jogo que eu agora pegar é contra o The Strongest, que eu acho bem interessante. Que contra o The Strongest eles conseguiram também fazer um jogo. Opa, não era esse, era o primeiro. Bom, eu acho que ele não vai deixar eu ver o primeiro. Mas do The Strongest, no primeiro jogo que eles tiveram contra o The Strongest, eles deram um belo amasso, tá? No The Strongest. E bom, The Strongest tá longe de ter um grande time, a gente já conseguiu passar do The Strongest. Aqui dá. Eles tiveram 71% de posse de bola, 24 chutes contra 4 The Strongest. Eles inclusive tiveram uma grande chance perdida. Então eles deram uma bela amassada, tá, no The Strongest, que depois se recuperou dentro de casa, na altitude, e conseguiu se impor contra o Universidade. Mas então vamos mostrar os melhores momentos. Eu separei 2 melhores momentos, o contra o La Calera e contra o The Strongest, porque eu acho que são jogos mais parâmetro. O 9 de outubro, por mais que tivesse algum outro jogadores que vão jogar contra o Santos, nem todos são os que vão jogar contra o Santos e tinha uma posição diferente. Eu acho que a gente pode esperar mais do que a gente vai ver contra o The Strongest quando a gente viu contra o Deportivo Lara, tá bom? Vamos lá. Então, bom, a gente mostra primeiro eles atacando muito, né? O Borja, que é esse 19, ele tabela bem esse 14, que é o Zubelli, esqueci o nome dele, perdão, mas ele tabela o ponta deles, né? E, bom, o Borja, que é o centroavantão, aparecendo. Depois de cabeça, os lances de cabeça dele são bem presentes, tá? É o Mosquera subindo, que é o zagueiro, quase fazendo gol de cabeça. E de novo ele fez uma triangulação interessante, tá? Então essa bola no Borja, o Borja já abre pro lateral, pro ponta, perdão. E é interessante ver o seguinte, eles têm muita essa movimentação do centroavante, sai da área, recua e toca para um dos dois pontas, e os pontas viram 2 atacantes. E aí forma aquele 4-3-1-2 do Santos da última partida. Sim, isso apareceu contra o The Strongest. E, bom, gerou um chute de fora. Você vê que os 2 atacantes têm muita liberdade para virar, até que o Dias vai lá pro lado do cara que chutou, né? E que é o Carrilho, se não me engano, que é o 16, que veio lá do Barcelona de Guayaquil, inclusive, tá? Bom, esse próximo lance eu acho interessante, porque é o 29 que vai fazer ele, que é o Angul, eu esqueci o nome do 29, enquanto o 26, que seria o meia, ele vai pra ponta, o centroavante fica aqui, o outro ponta tá aqui, o outro ponta tá aqui, então você vê que os pontas estão bem no facão. O lateral, quando deixa a lateral, né, um meia vai fazer a do lateral e o outro lateral abre aqui, tá? Então é um time que ataca geralmente com 5, 6 jogadores, sim, é um time que tem um ataque muito presente, tá? Beleza, então a gente vê esse ataque. E quando o meia vem pra cá, os 2 volantes geralmente ficam mais centralizadinhos, beleza?
Bom, aqui a gente tem de novo o Borja tabelando bonito. Quem faz essa jogada é o 4, tá? Muitos podem achar que o 4 fica recuado, mas ele sobe bastante. Ele faz essa tabela bonita. O 16 é o ponta. E olha como o centroavante troca de lugar rapidinho com o ponta para dar um chute. Achei essa jogada bem interessante. Depois o 4, né, que é o meio deles, aparece chutando. De novo, o 4 aparecendo, chutando bem também. Consegue botar a bola por cima. E, bom, por enquanto são esses os melhores momentos desse primeiro jogo. Vamos pro segundo jogo, então, que é basicamente contra o La Calera. E, bom, esse jogo é interessante de ver porque é diferente. Enquanto eu mostrei bastante eles massacrando o The Strongest e tal, e o The Strongest não apresentando uma eficiência produtiva, aqui a gente pode ver um cenário bem diferente, tá? O La Calera, ele é um time que tem muito mais chegada e com isso conseguia fazer uma ou outra jogada de contra-ataque, tá? O La Calera jogou bastante no contra-ataque e, bom, com isso conseguiu algumas coisas. Bom, a gente pode ver de novo eles chegando com bastante precisão. Agora, ó, o Dias aqui de um lado, o 9 vai estar aqui, o Borja, que é o centroavante, está aqui. E aí vocês veem uma roubada rápida lá na frente, se não me engano, do 9 do Alzugaray. O Alzugaray bate de fora. E percebam, quando o Alzugaray, que é um dos pontas, desce, os outros dois atacantes atacam e o time fica quase com 1-2, tá? Na frente, então quase como um meio armador. Então, basicamente, um dos pontas, ou o centroavante, quando pega, ele recua. E os dois outros atacantes passam como atacantes centrais, tá? Isso é interessante de notar, uma variação tática legal que eles sempre fazem. Beleza, essa é um reprise. De novo de cabeça, um lance perigoso, de novo de um zagueiro. Legal, cobrança do 10, inclusive, tá, gente? Que é o volante deles, mas que tem muita tática. Bom, essa aqui é uma bola na área. Isso aqui eu quero ressaltar por causa de alguns detalhes. Percebam como os laterais sabem bastante, nem sempre eles estão cobrindo. E, bom, aí basicamente sobrou dois jogadores. Na verdade, ele vai fazer a pior decisão, que é tocar aqui no meio. Mesmo assim, o cara é mais rápido que o zagueiro deles, tá? Isso é interessante. Mas, em compensação, aqui o 29, que é o lateral, na real, ele deixa o 11 livre, tá? Então, bom, podia ter sido uma bela jogada nas costas. E aqui essa jogada nas costas que a gente fala vai acontecer. Porque lembra que eu falo que o Universidade sobe muito? Então, na verdade, quando ele sobe muito, ele deixa o time adversário com um bom contra-ataque. E, bom, aqui a gente vê isso. O La Calera consegue um bom contra-ataque, pegando as costas do zagueiro, chutando e o goleiro fazendo uma bela defesa, tá? E, bom, duas belas defesas, na real. Então, a gente vê que tem esse ponto. Eles sobem bem, mas na hora de defender, às vezes nem sempre eles estão bem postados. E isso pode ser uma coisa que o Santos pode ter uma bela vantagem. E, bom, para acabar de novo o lance de cruzamento e a bola agora no travessão, bela cabeçada do zagueiro, camisa 6 aí. E, bom, é interessante a gente falar, já que isso é uma fragilidade do Santos. Para acabar, a gente ainda tem essa jogada, que é essa daqui, ó. Que a gente vê ele chegando de novo em bloco, com 3 na área, 4 né, na real nessa lance. E aqui o 18 aparecendo, né? Bom, nada tão mal, né, que a gente possa falar nesse jogo, mas vamos começar a avaliar um pouco do time deles, tá? E beleza, a gente teria um time que eu montei, né, basicamente com base no jogo do La Calera e tudo mais ou menos nessa formação que respeitaria os dois sites, tá, gente? Porque tem os mesmos jogadores que aquele site mandou e os mesmos que apareceram naquela última escalação e, na verdade, esse time pode ser um 5, percebam, um 5-4-1, que nem foi lido lá, como também pode ser lido como se você quiser avançar isso aqui, um 4-3-3, que seria como foi jogado contra o Deportivo Lara, e eu chamaria esse time de peraí, deixa eu fazer assim, de um 3-2, de um 3-2-3-2, mais ou menos, ou se vocês preferirem, um 3-4-3, sabe? Eu chamaria mais ou menos esse time de um 3-4-3 e ele tem uma variação ofensiva bem interessante. Bom, já expliquei o lado do Santos, então agora eu vou me focar em explicar o lado do La Calera. Por quê? Porque esse time ele tem algumas situações que são bem importantes. Vamos lá, o 29, que é o Anangonó, ele é um lateral que sobe bastante, ele tem um belo cruzamento, tá? O Anangonó tem um belo cruzamento e ele também sabe cortar pro meio pra bater. E eu acho, o Anangonó é um cara pra Santos ficar de olho, viu? De verdade. Eu gostei do que eu vi do Anangonó aqui nos momentos que eu vi. Mas também é pouquíssima amostragem. Mas beleza. O Anangonó é esse jogador que tem muita essa qualidade. E quando o Anangonó sobe, geralmente o Minda sobe. E o que acontece quando o Anangonó vem? O Minda fecha aqui ou fica pelo meio, mas geralmente fecha aqui.
E, bom, acontece que o Alzugaray vem pra cá, vem pro centro. Então, basicamente, eles atacam com uma tríade, com o Karabali, Borja e Alzugaray. E os três formam meio que um facão dentro da área, formam o famoso triângulo, né? Que atua entre zagueiros e laterais, que nem a gente fala que muitos pontas na América do Sul atuam, enquanto o Borja fica entre os zagueiros. O Minda e o Dias, eles atuam bem mais avançados. Isso é interessante porque o Cortez, diferente da Nangonô, nem sempre sobe tanto, então às vezes o Dias que vai cair para esse lado, tá? E o Cortez vai ficar mais para cá, não vai ficar tão avançado assim. O Mosquera, o Facundo Martínez e o Caicedo, eles formam uma linha de 3. Então, é uma linha de 3 defensiva. Às vezes o Cortez compõe ela, então fica uma linha de 4, mas nem sempre. O Cortez às vezes fica um pouco mais atrás. É interessante também que eu reparei que bastante que esse Cortez, ele às vezes troca de lugar com o Facundo Martínez, às vezes o Facundo sobe e o Cortez que fica aqui com o Mosquera mais ao centro, tá? Então, mas beleza, vamos deixar essa linha de 3 aqui e falar mais do ataque. O ataque deles acontece de várias formas. Às vezes o Minda centraliza, tabela com o Nangonô, tenta o Alzugaray ou o Borja. Ou o Anangonô, ele passa, né? O Anangonô tem bastante ultrapassagem e ele tenta cruzar. Ou às vezes mesmo o Anangonô centraliza com a bola muitas vezes. E aí o Minda ele vem mais para a esquerda, ele desce deslocada para a esquerda para deixar o Anangonô aqui livre. E às vezes até mesmo o 9 vem para cá para deixar o Anangonô com mais área e o Minda também, tá? Então essas variações táticas elas ocorrem com bastante continuidade, tá? Falando dos atacantes em si, o Borja, ele tem uma característica de bater, é um cara de poucos toques até, mas é um cara que também toca bastante a bola para os pontas, tá? Então às vezes é muito comum você ver o Carabelli, por exemplo, passando, vindo para o centro, o Borja vai passar para ele no meio e ele chuta, tá? Então não estranhem do Borja saindo muito da área e fazendo esse pivô. E bom, quando o Carabelli, por exemplo, vai tabelar com o Borja e vem para o centro, quem que toma o lugar do ponta? O Dias. Então tá o Dias aqui. O mesmo acontece na parte esquerda, quando vem o Alzugaray tabelar com o Borja, por exemplo. Quem toma esse lugar ou é o Minda ou o Anangonô, como um ponta, como um cara de chegada. E o Borja, ele sai às vezes da jogada, sai da área e deixa o protagonismo para esses homens de esquerda aqui. Então, acontece bastante isso pelo que eu estava percebendo, né, na universidade. O Borja também vai lembrar um cara de muita finalização, alto e que tem bastante estatura e usa essa estatura para tentar trazer a marcação. E tem uma questão do cruzamento deles que eu achei bem interessante. Por exemplo, às vezes quando tá com o Nangonô, vai subir o Alzugaray, vai subir o Borja, vai subir o Karabali. E os três, como jogam muito centralizados, o time do Santos, né, o adversário teria de centralizar. Então o Lucas Pires marcaria aqui, e aí os três centralizariam. Então se um volante ou um ponta não acompanharem, o Dias entra muitas vezes livre nas costas. Nem sempre eles usam, na verdade eles quase não usam essa jogada nas costas, mas ela acontece, sabe? Tipo, eles não usam, não sei porquê, mas contra, por exemplo, o 9 de outubro, eles usaram. Eles cruzaram nas costas da marcação e encontraram dias livres que só empurrou pro gol. Então é um tipo de jogada que acontece bastante, tá? Bom, como ponto negativo a gente pode falar que eles são muito propícios a contra-ataque, porque tem essa subida forte, então às vezes eles tomam muito contra-ataque. Bom, como que a gente pode esperar que às vezes eles se defendam? Eu imagino que eles se defendam às vezes quando der, né? Eu acho que eles não vão jogar tão pra altos que nem jogaram, por exemplo, com realmente 5. Tá? E quando eu digo 5 mesmo. Eu acho que talvez eles joguem com o Facundo fazendo um terceiro zagueiro, né? Aí a gente teria Anangonô, Caicedo, Martínez, Mosquera, Cortez, o Minda, o Borja, Alzugaray, não, perdão, o Borja não, o Dias, o Minda, o Carabali, o Carabali jogaria pra cá, jogaria mais ou menos assim. Minda, Dias, Carabali, Alzugaray e o Borja aqui, tá? Então acho que eles, na hora de recuariam bastante, formariam de fato esse 5-4-1. Na hora de sair, eles ficariam num 3-1. Peraí, é um 3-2-3. Um 3-2-2-3, basicamente. Eles subiriam mais ou menos assim, às vezes com um dos volantes fazendo uma função, um 3-4-3, talvez acho que fosse melhor para falar aí, para ficar mais claro para vocês, tá? Bom, assim que eu acho que eles devem jogar. Pontos fracos, com certeza o contra-ataque. Eles teriam facilidade em tomar esse contra-ataque se a transição não for rápida. Os zagueiros dele não parecem ser muito rápidos, nem o Caicedo nem o Mosquera.
o que deixaria o Santos ter essa vantagem. Além disso, se o Santos conseguir roubar a bola e puxar pelas pontas, pode pegar esses laterais mais ofensivos, mais avançados, principalmente o Anangonô, e isso poderia dar uma bela chance de criação para o time do Santos. Acho que é uma coisa bem importante. Acho que o Santos, se jogar principalmente com o Zanocelo e não com o William Maranhão, então vou colocar uma escalação que a gente quer ver, pelo menos, né? Que seria Zanocelo, Angulo, Johan Julio e Lucas Braga, Goulart, Zanocelo e Rodrigo Fernandes, Bauerman, Maicon, Madison e Pires. E, bom, se a gente ver essa escalação, eu imagino que o Rodrigo Fernandes deve jogar mais centralizado. O Angulo deve ter o Goulart como segundo atacante, o Lucas Braga subindo bastante, o Johan Julio também. E aí o Zanocelo tendo todo esse meio para poder tentar controlar. O Madison também subiria e daria essa profundidade com o Lucas Pires. Acho que por ele falar aqui que é um jogo mais positivo, principalmente dentro de casa, os laterais devem voltar a subir e dar profundidade ao jogo. E aí o Santos teria esse famoso ataque que entra também em diagonal, com o Goulart participando das lances de cabeça. A vantagem que o Santos teria nesse tipo de jogo hoje é que justamente teria o Goulart para fazer uma dupla, porque agora o Angulo também é alto, e aí a gente teria dois atacantes altos para pressionar essa defesa, que não é muito forte do time adversário. Acho que isso é uma grande vantagem do Santos, inclusive ter o Zanocelo aqui é importante. O problema para o Santos também vai ser contra-ataque. Eles vão contra-atacar provavelmente com muita força e com muita intensidade. Não acho que é um time que vai se recuar tanto assim também, fora de casa, mesmo sendo um time inferior tecnicamente, mas acho que vai ser um time que vai tentar propor o jogo na medida do possível, mas sim que vai tomar uma postura reativa por respeito. Acho que eles não vão só se jogar, tá? Que nem eles fizeram, por exemplo, com o La Calera. Acho. Pode ser que seja uma questão de filosofia. O Barcelona de Guayaquil, por exemplo, teve essa questão muito com o Bustos ser reativo por causa disso, né? Pra quem não sabe, o Barcelona de Guayaquil ele tem uma tradição, ele tem a honra, a camisa, que eles não gostam de jogar inferior ao adversário, taticamente mais recuado. Então, pode ser um ponto pra gente analisar, às vezes, eles também não aceitem e joguem muito pra cima e a gente possa usar o contra-ataque. Pode ser. Bom, vamos lá. Qual é a vantagem então de usar o Maranhão e o Maranhão e o Fernandes, nesse caso? Seria para tentar anular o Dias e o Minda, ou até mesmo deixar essa linha de 3 para anular o Borja, ou o Zugaray, o Carabali. E aí o Cortés seria anulado pelo Madison, o Anangonô seria anulado pelo Lucas Pires, e aí o Maranhão poderia brincar aqui com o Minda e o Dias, e aí roubando a bola ele teria como tocar pro Julio, pro Lucas Braga, e teria 4 homens de frente aqui, né? Então seria basicamente isso a vantagem do Maranhão. Se jogasse com o Zanocelo, você perderia um pouco de marcação, e talvez tivesse que puxar talvez o Johan Julio para tentar ajudar na marcação. E, bom, teria o Lucas Braga, o Angulo ainda para disputar na velocidade. E acho que ainda também seria um ataque interessante, tá? E até você poderia dar mais liberdade para os laterais do Santos subir mais, sabe? Então não acho que é uma má posição também colocar o Zanocelo, mesmo que você tenha que puxar alguns dos atacantes aí para ajudar o Zanocelo nessa marcação. Bom, acho que o Santos tem bastante função para ganhar, tem bastante condição. Não é um time tão forte tecnicamente, mas é um time ofensivo. Então eu acho que se o Santos ficar muito recuado, esperando o time adversário vir, pode se complicar na Vila, e um gol deles eu acho que daria uma desestabilidade emocional muito forte, ainda mais com a pressão da torcida, e eu acho que isso pode complicar muito o Bustos, inclusive. Acho que é um jogo para o Santos tentar se impor desde o começo e tentar ganhar, principalmente com pressão em linha alta. Acho que o Maranhão pode complicar o jogo do Santos, inclusive, nesse jogo, porque eles têm uma marcação alta interessante, tá? Eles marcam em cima, e o Maranhão, que não tem um bom poder de passe, pode facilmente perder a bola para um deles, e isso seria bem problemático pro Santos. Acho que é um jogo pro Santos jogar em cima, jogar pro ataque, jogar pra cima, e acho que o Santos tem boa chance de ganhar. Repito isso, acho que, novamente, eu acho que o Santos é favorito, mas ele vai ter que expressar seu favoritismo amassando o Universidade do Chile e do Equador. Como não é um time defensivo, eu acho que se você amassar ele vai se sentir incomodado, ele vai se sentir mal e não vai saber talvez reagir defensivamente bem a essa pressão. E aí com isso eu acho que podem ceder bastante gols ao Santos, tá bom? Acho que o jogo pro Santos se mostrar em campo. Por isso sim eu iria com o Zanocelo e tentaria empurrar o time deles o máximo possível para a defesa, tá bom? É isso, meus queridos. Muito obrigado por terem curtido o vídeo. Se curtiram, peço seu like, seu comentário, sua inscrição e seu compartilhamento. E agora eu fui.